é considerado um assédio sexual, dependendo da forma que é tratado. Mas se isso for documentado... Gravado, evidenciado pelo trabalhador, ele buscar a justiça... Você já ouviu falar sobre NR1? Você que é patrão, funcionário, esse podcast é para você. O convidado de hoje vai explanar para nós. Ele é técnico de segurança do trabalho, ele é engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, instrutor de treinamentos, controlador do programa de qualidade PBQPH, ISO 9001, assistente técnico em perícias judiciais trabalhistas. O nosso convidado de hoje é o Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rafael. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade imensa estar falando sobre esse tema tão importante que está na atualidade. O tema de hoje é assédio sexual no trabalho. Se isso acontece ou já aconteceu, então fique ligado, porque é um tema atual que a lei mudou e você precisa saber dentro da sua empresa. Rafael, quais são as empresas que você trabalhou, só para quem está assistindo entender a sua autoridade naquilo que você vai falar hoje? As empresas vão desde hospitais até a área de usinas, né? Então, vem construção civil, vem concreteira, terraplenagem, pavimentação, vem fabricação de ração para gado e usina hidrelétrica, dentre outras, né? Então, tive a oportunidade de participar e contribuir através da segurança do trabalho em diversos ramos de atividade. Rafael, como você trabalha com perícias judiciais trabalhistas, como que você entende e vê, você que trabalha com isso direto, quando o patrão, o funcionário leva o patrão na justiça, é negligência do patrão, ou é o funcionário querendo cavar ali uma indenização? Você que vive esse dia a dia, então, me fala para mim. Isso depende do cenário. Então, tem um cenário que a empresa ela implementa todas as ações ou as maiorias das ações que estão dentro das normas regulamentadoras e o funcionário, mesmo assim, ele leva o patrão na justiça. Existe esse cenário. Existe o cenário que o patrão não toma as providências, né, não segue o que a legislação, as normas de segurança, elas determinam, e daí o funcionário, com todo motivo, ele vai e leva o empregador na justiça, porque ele não tem apoio, ele não sabe quem buscar dentro da empresa. E acaba sem auxílio e, muitas das vezes, ele é orientado a buscar essa justiça do trabalho. O funcionário. Pode ser pelo advogado que ele conhece, por indicação. Então, quando ele não tem apoio, na maioria das vezes ele busca porque ele não recebe esse apoio dentro da empresa. Na verdade, ele busca porque muitas vezes ele não entende se está certo ou se está errado. E quando ele vai num advogado trabalhista, o advogado logo já quer, né, promover o trabalho dele, ele fala, vamos entrar com ação contra a empresa, isso está errado. E é onde que gera ali a famosa ação trabalhista contra o empregador. Em relação à CIPA, como que funciona a CIPA dentro da empresa? Então, a CIPA ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes e assédio agora, né? Que atualizar essa lei nova. Atualizou. E a CIPA, ela tem a missão e como atribuição combater e prevenir o assédio. É uma das atribuições, combater e prevenir o assédio sexual, moral, a desigualdade e a violência dentro do ambiente de trabalho. Isso tudo é a CIPA que é responsável. Exatamente. A comissão da CIPA ela é responsável. Dentro das suas atribuições, ela tem essa responsabilidade. A partir de quantos funcionários tem que se montar essa equipe, essa comissão da CIPA? Isso nós determinamos através da NR5. Na NR5 tem um quadro 1, que lá tem a quantidade de funcionários da empresa e também tem um grau de risco. Então, a partir de 20 funcionários, a empresa precisa ter uma comissão. Mas isso vai depender da quantidade de funcionários e o grau de risco. Por exemplo, no grau de risco 3 e 4, de 20 a 29 precisa ter uma comissão. Então,
Daí em diante vai dando sequência, vai aumentando o número de colaboradores, o grau de risco, e daí vai se enquadrando dentro desse quadro 1. Abaixo disso, que é 19 a um funcionário, né? Uhum. Ela precisa ter um designado da CIPA. Como seria isso? Explica melhor por quê. Porque a maioria das empresas são pequenas empresas. Exatamente. E aí quem está nos assistindo agora fala assim, mas então a minha empresa não precisa. Se é acima de 20, não precisa. Então, eu quero que você explique bem no detalhe para quem tem abaixo de 19 funcionários, entenda o que ela precisa fazer. Exatamente. Abaixo de 19 funcionários, a empresa ainda precisa ter segurança do trabalho. Ela precisa ter a prevenção de acidentes, porque existe risco. Não é pelo porte da empresa ou a quantidade de funcionário que ela vai deixar de existir os riscos. E nós estamos falando de risco, não é só risco sexual, de assédio aqui, é todos os tipos de risco. Todos os tipos de risco. E daí a gente tem os riscos, é uma tabela de risco, né, chamada fatores de riscos, e nós temos os agentes de riscos, que são risco físico, químico, biológico e ergonômico de acidente. E agora a gente tem o risco do assédio, né? É um risco psicossocial, que já veio diretamente ali na NR1. Ele trata especificamente do fator psicológico do trabalhador. A parte mental, cansaço físico também entra. Então, a norma veio atualizando, por quê? Porque tem muitos casos que estão acontecendo de assédio sexual, principalmente, assédio moral e violência dentro do trabalho. Então, a norma, quando há muitos casos, né, e existe um grupo para estudar isso. Qual foi o mês que foi implantada essa lei? Mês de maio, a NR1 ela teve atualização. Maio de 2026 agora ela foi atualizada e começou a vigenciar nas empresas. Então, a partir de maio, as empresas são obrigadas a treinar a sua CIPA para daí tratar isso aí dentro das empresas. E já tem casos de assédio, a funcionário usar essa lei para colocar contra o patrão? Panício, vou pegar uma estatística, de 2025 para 2026 foram relatados mais de 18 mil casos na Justiça do Trabalho. Só para você ter uma ideia. Nossa. Então, existe muita denúncia nesse requisito de assédio sexual, moral e violência das empresas. Então, se o patrão não tiver ciente dessas informações, do que está acontecendo na empresa, o psíquico do funcionário, ele pode estar se prejudicando. Ele pode estar entrando contra uma ação contra ele. Pode entrar uma ação contra ele. Exatamente. Toda e qualquer pessoa ela pode buscar a Justiça do Trabalho para daí buscar seus direitos. Só que ela tem que ter provas. Então, a segurança do trabalho, toda área exige isso, mas a segurança do trabalho em específico, ela exige muito documentação. Então, o patrão ele tem que estar totalmente documentado sobre isso, para daí, quando chegar lá nessa ação, ele ter como justificar que está fazendo as ações de segurança, está implementando, está ajudando, está apoiando o trabalhador nisso. Então, quando ele não tem nenhum documento em mãos ou não faz a gestão da NR1, ele fica vulnerável. E me dá um exemplo de como funcionário e patrão ele tem que agir, quais são os tipos de coisas que pode e não pode. A gente tem exemplos de elogios profissionais. Certo. Por exemplo, você é um funcionário, né, que aí tem uma patroa, mulher, que ela te elogia quando você atinge uma meta. E isso não é só de patrão do sexo masculino para sexo feminino. Pode ser uma patroa. Ambos também. É ambos também. Do sexo feminino para o sexo masculino. É considerado um assédio sexual, dependendo da forma que é tratado. Então, por exemplo, se ela te elogia pelo atingimento de uma meta, que está lá estipulado nessa meta, através de um objetivo, beleza, é um elogio profissional. Mas se não tem relação com o trabalho, e ela elogia, por exemplo, seu porte físico, já muda. Já saiu do contexto do trabalho e já foi para algo pessoal, fora do trabalho. E dentro da empresa é empresa, não tem elogio de nossa, como você tá bonita hoje. Não existe isso. Nossa, que corpão. Não existe isso. Não tem mais. Não existe. Existe. Ainda existe. Existe, nas empresas existe. Por mais que a norma atualizou, ainda existe.
Mas se isso for documentado, Mas se isso for documentado, gravado, evidenciado pelo trabalhador, ele buscar a justiça, ou se ele tiver uma empresa séria que está fazendo a gestão de acordo com a NR1, não, e a empresa cai a moral dela, né? cai a moral. Imagina se uma empresa, o patrão, a mulher gravar, por exemplo, o patrão fazendo uma gracinha com ela, pressionando ela de alguma forma, né? Porque hoje, com o celular na mão, você grava. Exatamente. E ela com o celular na mão, gravando o áudio dele, falando, pronto. Exatamente. Já teve relatos, por exemplo, de patrões, de um patrão ele esperar todo mundo sair da empresa e a funcionária ficava na empresa, ele pedia para ela ficar e ele começava a dar em cima dela. Você entendeu? E ela estava rejeitando ele, saindo, né, dele, só que chegou num ponto que ela não aguentou mais. Ela buscou a justiça e daí ele teve que indenizar ela e correu o risco de sair preso dali. Porque pode acontecer. Pode acontecer a prisão. Porque isso é um crime. Isso é um crime porque não está no contexto do trabalho. Né? Porque, na verdade, quando a pessoa ela entra trabalhar numa empresa, ela entra com os sonhos dela. Ela entra com as vontades, os desejos de conquistar algo financeiramente. Ela tá lá pelo trabalho. Ela não tá lá buscando um ato sexual. Um relacionamento. Ela não tá buscando relacionamento. Tem um Tinder, né? Isso. Tem um Facebook, tem um Instagram, tem um TikTok, tem outros lugares para ver. Exatamente. O trabalho é para trabalhar. É o trabalho. Você pode encontrar a mulher da sua vida? Pode. Mas não é o lugar. Muitas vezes, o patrão ele vai dar de cima de uma menininha nova. Ele não vai dar de cima de uma senhora. Ele vai dar de cima daquele casalzinho de novo. Casalzinho que acabou de casar, tá querendo fazer a vida. Tá batalhando junto. Tá batalhando junto. A mulher sai pra trabalhar junto pra falar, nós vai conseguir nossa casa. Aí vem o danadão e quer ferrar com a vida daquela família, daquela que tá iniciando a família. Então, pra você, patrãozão que tá aí querendo fazer isso, agora começou a complicar pro seu lado. Agora é lei. Antes era só o medinho, agora virou lei, né? E para você que é funcionário que leva na brincadeira, né, quer dar de cima das funcionárias, também ficou ruim para ele também. Exatamente. Tá, vamos lá. Tem um funcionário dentro da empresa e tá dando de cima de outra funcionária. Ele é o gerente, por exemplo. O que a funcionária tem que fazer pro gerente, pela atitude dele? Qual é o caminho? O primeiro passo é denunciar. Buscar os canais que existem dentro da empresa. Se existir o canal dentro da empresa, ela tem que procurar ajuda. Denunciar essa pessoa. Para daí a empresa tomar providência. Se a empresa não tomar providência, ela pode buscar ajuda externa, que seria o sindicato da categoria, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, e por aí vai. Então ela consegue buscar um auxílio dentro da empresa ou fora. E como que é essa implantação? Essa implantação dentro da empresa? Qual é o caminho que a empresa tem que fazer para ela se proteger desse tipo de coisa? Exatamente. Está lá na NR1 que tem um procedimento, né? Tem o passo a passo lá, o que a empresa deve fazer com a sua comissão. Na verdade, quem vai implementar isso é a Comissão Interna de Prevenção de Incidentes e Assédio. Mas o empregador, ele é responsável. Legal. Independente. Ele é responsável. Ele vai usar a CIPA para daí gerir isso dentro da empresa. Então, lá está o seguinte. 3 passos que a empresa deve fazer para isso acontecer. Primeiro passo, ela deve criar regras de conduta dentro da empresa. O que pode, o que não pode, como os trabalhadores devem se comportar dentro da empresa. Segundo, ela deve criar procedimentos operacionais padrões, pode ser um POP. O que é o POP? O POP é o procedimento operacional padrão. É um modelo de procedimento. Isso para empresas maiores? Não, isso para qualquer empresa. Qualquer empresa? Qualquer empresa. Por quê? Eu vou te falar logo seguinte. Por quê? Porque esse procedimento é o passo a passo. O que a pessoa deve fazer a partir do ato. Então a empresa vai, através desse procedimento, e no terceiro item é o treinamento. Então, toda a equipe deve ser treinada. Toda a equipe e a CIPA também.
Então, o treinamento é em cima do quê? Do procedimento. Entendi. Então, como que ela deve agir naquela situação? Fui assediada. Fui assediada. O que eu devo fazer? Você deve fazer isso, isso e aquilo. Então, cada empresa tem seu perfil, seu cenário, ela vai criar uma forma ali de receber essas denúncias e tratar isso internamente. E daí, procurar depois, claro, isso aí também de forma sigilosa. Mas como que faz isso dentro da empresa? E se isso é uma empresa grande? Nesse caso, você está falando que é uma comissão, passa por um... vai ter um corredor e lá naquele corredor eu coloco relata o que aconteceu. Exato. E deixa e ninguém sabe. Como é um fluxo de bastante pessoas, ninguém vai saber. Exatamente. Né? Pra pessoa, só acusa a pessoa, beleza. Mas como que vai ser esse procedimento se é abaixo de 19 pessoas, funcionários? Como que essa empresa ela vai proceder? Essa pessoa vai proceder em relação a essa lei? Então, abaixo de 19, ela não tem a comissão, mas ela tem o designado. Me explica aí, quem é esse designado? O designado é qualquer pessoa que ela acha interessante ou confiável de delegar ele como O patrão designado. designa o... Exatamente. Ela precisa escolher alguém. Então ela tem a opção de escolher. A norma deixa claro, você designa alguém para ser o designado. E daí, abaixo de 19, pode ter assédio também. Não é porque é uma pequena empresa que não vai ter assédio, pode ter o assédio. E daí, como que vai tratar isso? Se chega lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, e a pessoa, por exemplo, uma panificadora, tem 5 funcionários. Certo. E aí sofreu um assédio lá dentro. Um assédio sexual, moral, uma violência, o que seja. Se ela não tiver esses meios de comunicar, de informar, de tratar ali dentro, ela vai buscar o quê? A Justiça do Trabalho. Buscar fora. Fora. Ela pode buscar um advogado. O advogado vai direcioná-la para a Justiça do Trabalho. E daí, o que acontece? A partir daí, o juiz vai chamar a empresa e daí vai marcar uma audiência. E nessa audiência, o que vai acontecer? O juiz vai olhar e vai falar bem assim, beleza, tem abaixo de 19, mas sofreu assédio. Ou seja, existe o risco. E se existe o risco, precisa de tratar esse risco. Então não é porque está abaixo de 19 funcionários que não precisa ter os meios, os canais, a forma de denunciar. Precisa ter. Caraca. E na atribuição do designado, ele está ali para auxiliar o combate e a prevenção desse tipo de situação. Então está na atribuição dele. Por isso ele recebe também um treinamento sobre isso. Uma vez por ano. Uma vez por ano. No caso do designado. No caso da CIPA... Ele tem alguma segurança? Porque se ele é o designado, mas daí ele vai contra o próprio patrão dele, e aí, ele tem uma segurança nisso aí ou não? Quando é designado pelo patrão, ele não tem estabilidade. Agora, quando é na CIPA, que é acima de 20 funcionários... Acima de 20, eu vou explicar como que funciona a CIPA. A CIPA ela é repartida em 2 grupos. A gente tem um grupo que é votado pelos trabalhadores, tá? É um processo eleitoral como de presidente da República, por exemplo. Sei. Podemos citar, né? Então tem presidente, vice-presidente, aí tem os titulares e efetivos. Daí, esses que são votados pelos trabalhadores, eles têm estabilidade de 1 ano. E 1 ano após o mandato. Os votados. Os votados, que foram eleitos pelos trabalhadores. E tem a outra parte que eles são indicados pelo empregador. Esses não têm estabilidade. Entendi. Então o empregador ele pode indicar o presidente da CIPA e os demais. E do lado dos empregados, quem for o primeiro colocado na votação vai ser o vice-presidente. E daí vem na sequência. Segundo, terceiro, até o momento que enquadra ali no quadro 1 da NR5, né? Certo. Então essa é a comissão. Rafael, mas vamos falar de verdade, cara. Entre 4 paredes no escritório, há o assédio e o funcionário que é da CIPA, como que ele vai falar do próprio patrão que é pago por ele? Ele é pago pelo patrão e ele vai contra o patrão? Exatamente. Como que funciona? Isso funciona? Deveria funcionar. Porque a legislação ela exige e ampara esse funcionário.
E assim, se o patrão demitir esse funcionário por esse motivo, o patrão ele tem que reempregar esse colaborador, né? Ele tem que ter um motivo. Ele não pode demitir de forma arbitrária ou sem justa causa. Ele tem que ter um motivo, por exemplo, tem que dar uma justa causa no funcionário. Só que ele tem que comprovar isso. E aí o Porque ele tá funcionário já mandando tem embora. uma prova do que ele está fazendo, Isso. então não vai haver essa... E isso vai avaliar o funcionário. Se ele nomeou o funcionário, geralmente é um funcionário que ele confia. Está há muito tempo ali. Então tem uma bagagem. Se chegar num ponto desse, a Justiça do Trabalho vai investigar o histórico do trabalhador, vai ver se ele tem falta, se ele tem advertência, um mau funcionário. E daí vai chegar num ponto que vai perguntar para a empresa, por que você está demitindo esse funcionário? Qual que é o motivo? Não tem motivo, eu estou demitindo porque não me serve mais. Mas foi porque ele está cumprindo as atribuições da CIPA. Ele não tem nenhum motivo. Então, de forma arbitrária, não pode nem sem justa causa. Precisa ter a justa causa para mandar. Você entendeu? Enquanto ele estiver no mandato. E como que defende, como que o patrão se defende numa situação dessa? Ele tem que ter prova. Tudo é documento. Tem que ter documento, pode ser um papel assinado, pode ser um áudio, pode ser uma imagem, pode ser uma testemunha. Então, tem várias formas de você evidenciar isso. Tem que ter provas. Tá, nessa situação, o patrão fica com medo e o funcionário fica com medo. A justiça, ela tem um estudo Exatamente. para poder ver quem tá falando a verdade? Exatamente. A justiça ela tem a perícia, né? Então, o juiz ele pode determinar um perito da área específica e designar ele para ir no ambiente da empresa avaliar todo o cenário. Então, quando as duas partes não se entendem e o juiz não compreende o que está acontecendo ali, está muito embolado, ele determina que um profissional da área, né, se for no caso da segurança, um engenheiro de segurança, geralmente um médico do trabalho, ele determina que ele vá na empresa e faça um parecer técnico. Avalie a empresa, o cenário, vê como é que funciona, faz entrevista, faz um monte de estratégia, testemunhas e tal. Provavelmente, se aconteceu com uma pessoa, pode ter acontecido com outra, que está com medo de denunciar, mas quando chega a Justiça do Trabalho, um perito, ela vai se abrir, e é onde que começa a vir uns casos. E quando tem embasamento em lei, enquanto ninguém falava sobre isso, ficava debaixo de quieto. Exatamente. Agora já começa a mudar o cenário. Então, esse podcast não é para nem assustar, é para trazer a situação, trazer a lei. Por quê? É um assunto que eu tô entrando, porque é empreendedorismo. Para o empresário não entrar sem saber o que está acontecendo, a gente está fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso, buscando pessoas. Rafael passou, eu vi a credencial do Rafael e eu falei, Rafael, você não poderia fazer um podcast comigo explicando melhor, né, sobre essas situações? Porque eu tenho certeza que tem algum funcionário, que talvez um funcionário que esteja passando por esse problema, por essa situação, e deve ter algum funcionário também, talvez tenha. E patrões que talvez não sabem do que está acontecendo dentro da empresa, que você possa ficar ciente, né? Se preocupar com essas situações que pode sobrar para você, a sua empresa, né, Rafael? Pode ser atuada, pode ser atuada com ações multas, trabalhistas. Né? E, Rafael, nós estávamos conversando aqui antes, ele falou que muda em relação a pagamentos se acontecer do funcionário se machucar, não é questão de se machucar. Em relação de burnout, é como se fosse um acidente. Isso. Porque assim, esse tipo de situação, a pessoa ela fica tão oprimida que desencadeia doenças na pessoa. Por exemplo, burnout. Por exemplo, depressão ocupacional. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Tudo isso, o patrão é responsável a partir de hoje, a partir da lei. Isso. Caraca, então tem muita gente que fica oprimida, a pessoa... Imagina uma depressão num funcionário. Isso vai impactar na empresa. Imagina vamos colocar o caso de uma mulher, ela sofreu um assédio desse e ela não consegue nem passar na frente da empresa mais. Ela fica tão oprimida, tão vergonhosa com isso. Então, assim, vulnerável, né?
Sim. a isso que ela desencadeia uma depressão. E é onde que ela vai ter que ser o quê? Afastada, né? Como um acidente de trabalho, vai se encaixar no B91, que é o o B91? O B91, ele é um auxílio doença acidentário. É quando acontece um acidente de trabalho, pode ser típico ou de trajeto ou uma doença ocupacional, onde que ele vai se enquadrar nesse B91 como acidente. Quando se enquadra em acidente, o trabalhador, para ser apoiado pelo INSS, para se afastar pelo INSS, ele não precisa de carência. Geralmente, quando é uma doença particular e você começa a trabalhar de carteira assinada, você tem uma carência de 12 meses para usufruir do benefício do INSS. Quando é acidente, é de imediato. No caso desse, seria um acidente. Um acidente. Todo acidente precisa ser registrado uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, só de abrir uma CAT, por esse motivo, já pesa para a empresa. O que isso pesa? Porque a empresa ela tem um seguro acidente de trabalho que ela paga, né, ela contribui de acordo com o seu grau de risco. Mas são todas as empresas? Todas as empresas. Então vai de 1, 2 ou 3% em cima do faturamento da empresa. Caraca. Então, de 1, 2 e 3% em cima do faturamento. 3%. Então, esse valor é multiplicado, por exemplo, por 1. Por exemplo, se eu não tiver nenhum acidente e meu grau de risco for 3%, eu vou multiplicar por 1, vai dar 3. Eu vou pagar só os 3%. Mas qual que é a base? Vai de 0,5 a 2. Ou seja, parte de 1 e vai subindo. Conforme vai aumentando os acidentes, vai aproximando de 2. O acidente não é bom para o patrão. Não, o acidente não é bom porque ele vai afastar um trabalhador, ele vai ter menos um colaborador contribuindo dentro da empresa, vai diminuir a sua produção. Pagar mais imposto? Vai ficar, nesse caso, com a imagem negativa perante aos trabalhadores, a equipe, porque todo mundo desmotiva na hora que descobre. E se for um caso de assédio, as mulheres talvez não queiram entrar nessa empresa. Se vaza essa informação, apesar que é sigilosa, mas numa cidade pequena, não importa muito a cidade, depende, a empresa é grande e hoje a mídia ela quer expor. Exatamente. Para dar, né, views, para dar Ibope, né? E aí é onde que ela mostra essa situação, talvez a pessoa não, ela já está querendo isso, aí ela expõe a empresa e a empresa se queima. E hoje em dia tá difícil conseguir mão de obra, né? A gente anda nas empresas e a gente sabe, todo empregador, empresário, ele sempre reclama da falta de mão de obra, qualificada e sem qualificação também. Todos. Então, se a empresa tem uma imagem negativa, quem que vai querer trabalhar numa imagem, uma empresa tóxica dessa? Uma empresa que não investe em segurança. O marido não vai querer, o namorado não vai querer que essa mulher trabalhe lá dentro, ou o marido trabalhe nessa empresa. Exatamente, todo mundo vai ficar desconfiado. Não vai dormir de noite. Vai criar ansiedade até no namorado, no marido. Você entendeu? É onde que a empresa acaba perdendo a sua mão de obra, que não está fácil arrumar, e daí ela se queima. Por isso, justamente, a norma atualizou. Porque a norma ela tem um grupo de estudo que vem da Fundacentro, que é uma fundação que ela trabalha em prol da atualização da norma e saber o que está acontecendo no mercado e daí inserir requisitos para ajudar nesse combate. E foi onde que tinha muitos relatos de assédio, e daí o grupo, né, da Fundacentro, dos profissionais, eles incluíram essa atualização na NR1. Imagina um ambiente tóxico desse, um ambiente que é insalubre, um ambiente que todo mundo fica com receio de trabalhar, todo mundo fica com medo, fica um ambiente que fica complicado de você trabalhar, principalmente as mulheres. Você já chega com medo, já chega oprimido, e daí você não consegue nem executar suas funções. Você não consegue executar funções básicas do dia a dia. Por quê? Porque você, a qualquer momento, você pode ser assediado. Então você não perde a concentração. E quem vive essa situação, talvez quem está assistindo aqui não vive a situação, então para você é tranquilo. Não é fácil para aquela família, né? Para aquela mulher. Porque ela sai da casa dela, vai pro trabalho. Chega no trabalho, ela já vai pensando, meu Deus, aquele porco já vai me encher o saco lá. Aquele cara tá lá. Aquele cara tá lá. E aí, a mulher, ela tem a paixão da vida dela.
ela tem o homem da vida dela. E daí chega lá e aquele cara tá lá enchendo. Ela volta para casa, não sabe o que falar pro marido, não sabe o que falar pra família, pro pai ou pra mãe, né? Quem tá perto dela. Então, é uma situação delicada. Então, a gente tem que realmente rever isso aí. Os patrões, é só uma lei que veio para melhorar, né, essas situações. E ambiente de trabalho é de trabalho. Exatamente. Né? Então, tem que separar isso mesmo. Pode ser que lá, como eu disse, pode ser que dali saia a mulher da sua vida. Mas marca ali se você que toma cerveja, marca sua cervejinha, marca seu sorvete, marca o encontro. E fora, né? Fora da empresa. Fora do ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho. Porque, como você citou, o ambiente é para trabalhar. É para trabalhar. A gente cumpre 8 horas, né, da nossa jornada dentro da empresa. Então, a gente está lá para cumprir as funções que a empresa nos determinou. A gente está lá para mover o propósito da empresa. Como que você entrou nesse ramo, Rafael? Bem resumido aí para quem tá vendo você e fala, mas como que esse cara entrou nesse negócio? Eu trabalhava de ajudante frigorífico em Rio Verde, Goiás. Trabalhava numa multinacional, né? E eu entrei num setor que foi onde que eu passei a levar os containers de resíduo para o moedor. E nesse container, com esse container eu levava e usava um elevador de carga, né? Colocava ele com hidráulico, puxava ele, colocava com hidráulico, e daí eu fechava o elevador e subia pela uma escada independente. Lá em cima, no primeiro piso, eu apertava o botão, a porta se abria do elevador, e eu puxava o hidráulico e continuava, levava até o moedor. Só que um belo dia eu fiz esse procedimento, né? Encheu o container, eu puxei o container com hidráulico, coloquei no elevador, fechei. Quando eu subi lá em cima e abri a porta do elevador, o cabo de aço do elevador estoura. E o elevador ele despenca até o térreo da empresa. E causa aquele maior barulho. E como era meu primeiro emprego, eu fiquei muito assustado com aquilo. Ficou preocupado. Preocupado e vou ser demitido, né, e tal, vou perder meu emprego e tal. E daí foi onde que eu desci lá embaixo e eu falei, vou conversar com o meu encarregado, né? Quando eu cheguei lá embaixo, que eu fui conversar com ele, eu olhei pro lado do elevador, tinha vários profissionais sinalizando a área, tirando foto, fazendo um relatório. E daí eu vi aqueles profissionais com aquela vestimenta legal, né, bonita. E eu perguntei para ele, quem são aquelas pessoas, quem são aqueles profissionais? E ele me falou, são profissionais do SESMIT, é o técnico em segurança do trabalho. Eu falei, mas o que eles fazem? Eles previnem acidentes e doenças ocupacionais. Aí eu olhei para ele e falei, um dia eu vou ser um técnico de segurança. Isso em que ano? Isso foi em 2007. 2007. 2007. Quando foi em 2009, eu estava em Sinop. Eu saí do Goiás e resolvi buscar esse objetivo e vim para Sinop em 2009. Quando foi em 2011, eu estava formado como técnico de segurança. Caraca. Aí daí trabalhei na área, desde 2011 trabalho na área e comecei a trabalhar como técnico e eu falei, agora eu quero mais. Foi onde que eu queria engenharia de segurança, né? Só que para chegar na engenharia de segurança eu precisava fazer algum tipo de engenharia. E eu busquei engenharia de produção, que tem também relação com o ambiente de trabalho. Então, a produção ela também trata ali a questão de máquinas, pessoas, procedimentos, ambiente e por aí vai. Então, eu falei, eu vou na engenharia de produção e depois eu fiz a especialização. Quando eu colei grau na produção, no mesmo dia eu me candidatei a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Aí foi onde que eu cheguei na engenharia e até hoje eu atuo como engenheiro, né? Gosto da área, amo de paixão, justamente para ajudar aqueles que precisam, né? Que estão aí sofrendo esse abuso dentro das empresas e também os patrões que querem implementar essa gestão, essas regras, né? As novas querem regras. deixar seu ambiente mais saudável. Porque, na verdade, você não implementa só a parte de do assédio sexual, mas existe a NR1, NR2, NR3, 4, até quantos? Hoje nós temos 38 normas regulamentadoras. Então, você implanta a regra necessária para cada tipo de empresa. É necessário. Então, isso vai depender de cada tipo de empresa, ramo que atua, segmento. Por exemplo, a NR18 é a norma específica, é da área da construção civil.
NR15, por exemplo. A NR15 já fala sobre insalubridade. 10. 10 fala sobre os serviços da parte elétrica. Ó, eu tô aqui fazendo um teste no homem. Então, 8. a 8 edificações. Então, por aí vai, entendeu? A 5 é a CIPA, a 4 é o SESMIT, aí vem a 16 é periculosidade, 17 é ergonomia, 21... 15 anos na área. Não tem como dar errado. Então, assim, tem a parte da agricultura, né, que é a NR 31, que fala sobre a agricultura, pecuária e suicultura, a parte do agro. Então, cada norma tem... Então, se a pessoa precisa te contratar, hoje ela consegue te contratar? Ou A gente tem uma equipe que apoia. que apoia? Que Se apoia. você não der conta, tipo, não consigo, mas você tem uma equipe que te... Que apoia. Que te apoia. Que ajuda as empresas. A gente está aí para ajudar. Sim. Né? Às vezes a empresa tem dúvidas sobre o assunto. Eu entrei na profissão para contribuir. Certo. Né? Entrei com um propósito. Não entrei porque eu achei bonito, achei legal. Eu entrei por um propósito. A gente tem que ter um propósito na vida. E eu entrei para realmente diminuir, né? Contribuir nessa diminuição dos acidentes, dessas doenças, desses ambientes que são insalubres. A gente tá para servir, né? E, assim, existe, principalmente na segurança, tem ação preventiva e ação corretiva. Ou seja, quando você faz toda essa gestão, você está prevenindo uma ação trabalhista. Você está prevenindo um acidente, um colaborador seu se afastar, né, adoecido. Sim. Com a doença. E a produtividade diminui. E quando você não investe na segurança, daí sim você tem uma ação corretiva. Aí onde que tem uma ação trabalhista, o Ministério atua na empresa e o Ministério... Aumenta a conta. Aumenta a conta. O Ministério, ele está andando. Hoje nós temos os auditores fiscais que vão presencialmente nas empresas e nós temos o E-Social, que é uma plataforma do governo, né, que é online. Então ela está interligada, o E-Social está interligado com Caixa Econômica, Receita Federal, INSS e por aí vai. Então ele tem essas instituições que a empresa tem contato, tem que enviar formulários, tem que ter esse contato. Ela tem o E-Social, ele trata disso. Então todo colaborador que você contrata hoje, você tem que enviar informações para o E-Social. Tanto da parte da saúde, como da parte dos riscos do trabalhador, como se acontecer algum tipo de acidente. Então, assim, está muito conectado. Então, certo. e assim, falando no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, ele atua, assim, no geral, de 3 maneiras. Ele atua com o planejamento dele. Ele planeja, eu vou lá em Juara. Vamos lá em Juara auditar algumas empresas. Ele planeja, ele busca lá os acidentes, as estatísticas, tal empresa está tendo muito acidente, está tendo muito relato. Vamos nelas. Mas ele pode estar passando em frente de uma empresa que ele vê alguma coisa que não é normal, que é algo fora típico, né? Então, um trabalhador numa obra está sem um cinto de segurança. Não está conectado numa linha de vida. Pronto. Aí fala, peraí, vamos parar o planejamento, vamos encostar nessa empresa. É uma forma de atuar. Então ele vai lá, verifica tudo certinho. E quando ele acha um item, geralmente ele acha muitos itens. Porque se está irregular lá em cima da obra sem um cinto, provavelmente não tem CIPA, não tem treinamento, não tem exame, ou tem exame que está atrasado. Então, se a empresa trabalha de forma correta, certa, ou chega próximo disso, ela vai ter como argumentar com o Ministério. E outra forma é a denúncia do trabalhador, que claro que tem muitas denúncias, né? Principalmente agora. Então existe muitas denúncias. Até o próprio concorrente dele denuncia ele para poder... Até o próprio concorrente. Fala, não, vai lá na ouvidoria, não sai do Ministério do Trabalho mesmo, vai na ouvidoria, relata e escreve lá, pode ser autônomo, anônimo, ou pode ser a pessoa falar o nome, né, próprio, tudo. E tem a outra forma, que é no caso, quando acontece um acidente. Se acontece um acidente, por exemplo, um trabalhador desse cai e se machuca... Tem que haver uma investigação. Aí a empresa, de acordo com a norma, ela tem que isolar a área, chamar o sindicato, chamar as autoridades competentes, chamar a polícia para daí investigar se aquele caso foi um acidente provocado ou não. O provocado seria falta de segurança no trabalho. Pode ser algo provocado, pode ser um colega que empurrou lá de cima. Às vezes estava brigado, às vezes
discutir, às vezes tinha algum tipo de conflito. Então, por isso que vem a investigação, para daí analisar o cenário e verificar se teve ou não algum tipo de propósito, né? Alguém motivou aquele acidente. Você tem algo que você gostaria de passar ainda para as pessoas que estão nos assistindo? Agradecer primeiramente a oportunidade de estar falando sobre um tema muito importante e dizer para o empregador, essa pessoa que tem uma empresa, invista mais na segurança, né? Invista mais no seu ambiente de trabalho, leve essa gestão para dentro da sua empresa. Por quê? Porque você vai evitar muitas coisas, como ações trabalhistas, que a gente falou, Sim. processos, isso aí gera uma dor de cabeça, gera gastos desnecessários. Eu já peguei empresa, assim, teve empresa que me contratou, que ela estava com ação de R$1 milhão, porque morreu um trabalhador dentro, terceirizado, e a empresa não tinha feito nada para evitar aquilo. E daí, depois que acontece, você não tem documentação, não tem como se resguardar, não tem nada que eu possa fazer. Até o terceirizado influencia na... Influencia, porque a empresa é um filtro, né? Ela tem um controle sobre isso. Se você tem uma empresa terceirizada, eu sou empregador, você vai fazer um serviço dentro da minha empresa, eu tenho como perguntar para você, seus funcionários têm exame? Seus funcionários são treinados? Seus funcionários têm os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual? Seus funcionários, eles estão preparados? O cara do ar-condicionado que vem e bate a escada e trepa no telhado, se ele morrer, se ele cair... Se ele morrer, ele vai ter uma responsabilidade solidária, né, de quem contratou e de quem não verificou isso. Existe esse risco. Risco, porque você está o cara contratando. Vem, não só numa empresa, ele sobe e se machuca ali. Exatamente. O contratante também é responsável pela geralmente o maior. Quem é o maior é geralmente quem contrata. Sim. Então, é o teu ambiente, você está liberando acesso para aquele profissional entrar e fazer o serviço. Rafael, eu não tenho conhecimento e tal, mas você pode buscar. Você pode buscar um profissional para te ajudar. Uma empresa especializada ou um profissional autônomo para te orientar. Aí, a partir disso, você vai entender como funciona e quando o profissional chegar, você vai fazer um checklist. Opa, tem exame, tem treinamento, tem as ferramentas certas, estão adequadas, estão defeituosas. Caraca. Ele tem algum tipo de anomalia, algum tipo de doença. Ele pode subir. Acesso de por exemplo, o trabalho em altura, o trabalhador ele não pode ter, por exemplo, hipertensão, diabetes, Você vai ter uma tontura lá, pressão alta, doenças crônicas, porque ele pode sofrer um mal súbito. É diferença de nível, sol quente. E se ele não faz o exame, ele pode correr o risco de sofrer um mal súbito. Então, essa avaliação inicial é necessária para quê? Para ver se o profissional está apto a trabalhar naquele serviço, a executar aquela atividade. Pode ter um gás tóxico, pode ter um produto químico, pode ter um líquido inflamável, pode ter vários fatores que influenciam no acidente. Então, a empresa, o que eu posso falar para a empresa? Orientar, invista no seu ambiente de trabalho, invista na sua equipe. Porque é a base. Quando as pessoas se sentem seguras dentro da empresa, elas vão mais felizes. Elas vão mais felizes, elas vão mais motivadas, elas não vão se arrastar para ir trabalhar. Ela vai querer ir trabalhar, ela vai querer estar naquele ambiente. Diferente de quando tem um ambiente tóxico, que ela olha e fala, meu Deus, eu tenho que ir lá de novo, tenho que ir naquela empresa de novo, cara, quando que vai acabar isso? E começa a caçar outras alternativas. E começa a procurar até encontrar. E você perde o funcionário. Às vezes é um funcionário brilhante seu que você poderia utilizar para uma função específica e você acaba perdendo. E hoje está difícil arrumar mão de obra. Está difícil contratar pessoas interessantes. Porque as pessoas interessantes estão em empresas interessantes, não em empresas tóxicas. Realmente. É isso que eu deixo para as empresas e qualquer ajuda que precisar, a gente está à disposição para ajudar. Rafael, seu telefone. Meu telefone é 669-9241-0975. 99241-0975. Foi um prazer tê-lo aqui, né, para informar, né, situações que não é muito agradável dentro da empresa, mas o patrão tem que saber. Então, eu convidei o Rafael para isso, para que passasse essas informações para que você possa
a se precaver e se proteger, tanto os funcionários quanto o patrão. E se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, você está falando, eu gosto desse programa, desses assuntos que ele está trazendo, e isso incentiva. Você se inscreve em coisas nada a ver, e aí numa coisa que vai te ajudar, isso incentiva a gente a fazer ainda melhor, trazer pessoas, né, boas, como o Rafael, que possa te ajudar. Isso incentiva. Então deixa o seu gostei e comenta. Se você acha que a gente pode melhorar, deixa seu comentário. Escreve aí, tanto no YouTube, ou lá no meu Instagram, ou no TikTok. Deixa lá, né? A gente está no Spotify também. Você que está ouvindo, né, não pode assistir o podcast no visual, mas está dirigindo, a gente está no Spotify para levar essa informação para você em todos os lugares, em todos os canais. Então se inscreve aí que eu vou aguardar o seu comentário. E até o próximo episódio. Fica com Deus.